Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, e nossos queridos amigos, nossos irmãos Larry Johnson e Larry Wilkerson, estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Ei, você ainda não nos expulsou, então devemos estar fazendo algo certo. Cuidado com esse de hermanos. Hermanos Unidos. Hermanos Unidos. Let me start, Larry. Deixe-me começar, Larry. Antes de entrarmos ao vivo, estávamos conversando sobre a possibilidade de uma guerra estourar nas próximas, 24, 48, talvez 72 horas, porque todo mundo está fazendo esse tipo de previsão. Mas é o seguinte, quando se trata de drones, tivemos ontem exercícios navais russos e iranianos. E aqui está o que foi dito na Fox News sobre o uso de drones e o quão capazes esses dois países são hoje. Bom, olá, bom dia, Carly. O Irã, como de costume, continua achando que pode sair impune, que os Estados Unidos não estão prestando atenção. Essa postura de guerra, na minha opinião, é um grande erro por parte dos iranianos. A história mostra que isso sempre termina mal para eles. Entre nós e os israelenses, temos muita inteligência sobre eles. Eles gostam de esconder suas operações com drones sob o disfarce de exercícios, enquanto nós voamos os nossos em plena luz do dia. E acho que essa é a diferença, em um regime que finge demonstrar força e um exército de verdade que realmente a possui. O que estamos vendo agora não é apenas uma manobra militar de rotina, é uma partida de xadrez no ar. O Irã está reposicionando drones de ataque sob a cobertura desses exercícios com a Rússia, e isso me diz duas coisas imediatamente. Primeiro, eles ainda não querem transparência. E segundo, estão testando esse posicionamento de combate sob uma negação plausível. E, aliás, não vamos esquecer que foi exatamente isso que a Rússia fez antes de entrar em guerra com a Ucrânia. Eles mentiram para o mundo, até para seus próprios soldados, dizendo que estavam realizando exercícios militares. E então cruzaram a fronteira e iniciaram as operações. E veja, eu passei muito tempo trabalhando com os MQ-1 e MQ-9 Reaper dos Azuentes. Quando o MQ-9 Reaper americano opera naquela região, não estamos fazendo demonstração de força, estamos coletando informações, estamos mapeando assinaturas de radar, identificando nós de comando e controle, observando como as unidades de drones iranianas se posicionam, com que rapidez se reposicionam, quais frequências estão usando, como estão integradas aos russos. O Reaper não é apenas uma plataforma de ataque de precisão com drones, é um centro de sensores voador. Os Estados Unidos estão reunindo dados que importam antes de uma crise. Mas, na verdade, Teherã precisa pensar muito bem antes de testar novamente a determinação dos Estados Unidos. Ele não sabia do que estava falando. Quer dizer, você sabe, ele diz que é um analista de inteligência. Isso mostra que tipo de analista ruim ele era. Porque, em primeiro lugar, esses chamados exercícios navais que estão acontecendo, este é o 8º ano consecutivo em que são realizados. Agora, a China deveria participar disso. E acho que a China, na verdade, desistiu porque está seguindo o Abraham Lincoln com suas forças navais. Mas este não é um exercício que foi montado nas últimas semanas em resposta à pressão dos Estados Unidos. Não foi feito para demonstrar força aos Estados Unidos. Isso é planejado com 18 meses de antecedência. É por isso que eu digo isso. E esse cara era um analista militar. Ele deveria saber disso. Mas você sabe, ele é apenas um propagandista cego. Olha, é o seguinte, o nível de sofisticação do Irã foi demonstrado há quase 14 anos, quando eles derrubaram um drone da CIA, que acabou se tornando uma espécie de protótipo do Shahed, o que os iranianos produzem hoje. Eles o derrubaram, interceptaram as comunicações e conseguiram assumir o controle e pousá-lo, não derrubá-lo. Depois, fizeram engenharia reversa. Eles também conseguiram colocar as mãos em MQ-9 Reapers. Então, é os Estados Unidos que estão brincando com fogo aqui.
achando que temos força militar suficiente para enfrentar o Irã em seu próprio território. Se fizermos isso, vamos sofrer baixas significativas. É muito provável que se Trump decidir seguir em frente, sabe, ele falou sobre fazer um ataque limitado, isso não vai continuar limitado. O Irã deixou claro, eles não vão julgar se o ataque é limitado ou massivo. Se forem atingidos, vão retaliar com tudo o que têm. Vão explodir bases americanas, tentar afundar navios americanos e derrubar aeronaves americanas. E pelo que me disseram, a Casa Branca, por meio de canais militares, foi informada de que há a possibilidade de 10.000 baixas americanas. Pense nisso. Isso é mais do que as baixas que tivemos no Afeganistão e no Iraque ao longo de um período de 20 anos, de 2001 até 2021. Então, o custo potencial aqui é astronômico. E, novamente, esse analista militar de brincadeira, tudo o que ele faz é fazer propaganda e promover uma narrativa. E você se pergunta quanto ele recebeu. Eu vi isso antes da guerra do Iraque, em 2003, com algumas das pessoas que falaram, como Barry McCaffrey, com quem antes disso eu já tinha me sentado frente a frente no refeitório do presidente e tomado café da manhã e jantado, e eu achava que ele era uma pessoa realmente decente. Ainda é uma pessoa decente, mas fez propaganda. Fez propaganda para Fox, para CNN e para vários outros, falando da guerra do Iraque, em termos positivos e tudo mais. E eu sei que ele recebeu dinheiro por isso. Para mim, isso é imperdoável. Deixe-me elevar o nível. Larry acabou com ele nos detalhes minuciosos, mas vamos olhar para isso de outra perspectiva. Digamos que eu esteja de volta ao Departamento de Estado. Vamos analisar isso sob a perspectiva das relações globais. O que ele quer dizer ao falar o que disse sobre um país soberano que não representa nenhuma ameaça aos Estados Unidos da América? Um país que só está sendo ameaçado pelos Estados Unidos por causa de sua relação com Israel. Ele é livre para fazer o que quiser em seu próprio ambiente, quando e como quiser, desde que isso não afete, nesse caso, digamos, estou forçando um pouco aqui, alguma operação que os Estados Unidos possam estar conduzindo no Mar da Arábia, como liberdade de navegação ou algo do tipo. Nada disso está acontecendo. Nós é que somos os culpados aqui. E mesmo assim, olhe para ele. Ele não faz nada além de acusá-los de serem os culpados. E daí? É como Ahmadinejad me disse em Nova York, quando eu estava conversando com ele sobre um acordo de incidentes no mar. Vamos deixar isso claro agora, ele disse. Quem tem litoral no Golfo Pérsico, 1.800 milhas náuticas ou mais, e quem não tem nenhum, bingo. Pois é, tudo bem, temos o direito de estar em águas internacionais e a lei do mar diz isso, aquilo e mais alguma coisa sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um ponto. Este é o país deles. Esta é a esfera de influência deles. Nós estamos lá. O que eles deveriam fazer a respeito disso? E eles sabem muito bem nos preparando para fazer. Sim, Larry, Donald Trump disse que deu ao lado iraniano de 10 a 15 dias. 10 dias, 10 dias. O que há de tão diferente, sabe, quando você olha o que estão dizendo na mídia tradicional? Basicamente, estão dizendo que os Estados Unidos pediram aos iranianos que não houvesse enriquecimento. E parece que não foi esse o caso. Arati deu uma entrevista e disse algo totalmente diferente. E aqui está o que ele disse sobre a segunda rodada de negociações. Bem, acho que as especulações que você acabou de fazer não são verdadeiras. Agora estamos trabalhando juntos, ambos os lados. Eles não ofereceram nenhuma suspensão e o lado dos Estados Unidos não pediu enriquecimento zero. Deixe-me interromper você aí, porque isso já foi noticiado. Quero apenas deixar claro para quem está assistindo ao programa e leu sobre isso. A sua posição é que os Estados Unidos não pediram uma suspensão permanente do enriquecimento?
É isso que você está me dizendo? Sim, o que estamos discutindo agora é como garantir que o programa nuclear do Irã, incluindo o enriquecimento, seja pacífico e permaneça pacífico para sempre. Como você conectaria isso? Porque é inacreditável. Sabe, eles não falaram sobre isso, mas estão pedindo mais na grande mídia. Não. Não estamos apenas pedindo que ignorem o enriquecimento de urânio em solo iraniano, mas também estamos pedindo outra coisa, em termos de mísseis balísticos, em termos de apoio deles ao Hamas, ao Hezbollah, aos iemenitas e a tudo isso. Veja, se Donald Trump realmente estivesse no comando, quero dizer, se ele fosse o verdadeiro tomador de decisões, acho que ele provavelmente aceitaria esse acordo. Mas vamos dar um passo atrás e olhar para o quão ridículo é esse processo. Os principais negociadores de Trump são Steve Witkoff e Jared Kushner, seu genro. Eles estavam em Genebra na última terça-feira. Como isso deu certo? Esses caras pareciam uma tripulação em um submarino, revezando o beliche, sabe? Um cara deita e dorme, depois o outro deita e dorme. Porque o que eles fazem? Primeiro, estão Witkoff e Kushner com os russos e os ucranianos. Conversa, 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 conversa. Ah, com licença, precisamos ir para outra sala. Então eles correm para outra sala e, em vez de falar com os iranianos, conversam com um sujeito de Oman. E eles dizem, certo, digam aos iranianos que acreditamos em XYZ e voltaremos para ouvir a resposta. Aí correm de volta para outra sala. E com os russos e os ucranianos é tipo, não podemos todos nos dar bem? Ah, espera, já temos uma resposta. Quem faz isso? Isso é uma piada. Essas pessoas não são sérias. E no fim você não tinha iranianos e americanos conversando diretamente. Até que isso aconteça, não teremos nenhuma negociação séria. Isso é tudo uma besteira, e precisamos parar de fingir que tem algum significado. Porque na realidade o que vimos da última vez foi que eles tinham algum tipo de acordo em que Witkoff disse, certo, sim, permitiremos que vocês continuem algumas negociações de enriquecimento mínimo. Ele volta para Washington e diz, ei chefe, esse é o acordo que conseguimos. E então toda a turma sionista começa a chutá-lo. Daqui a pouco, bem, deixa pra lá, não era isso que queríamos dizer. Eu disse isso é, e agora eles tentam fingir que isso é sobre negociar o fim do programa nuclear do Irã. Como é possível encerrar um programa que, segundo Trump, já foi obliterado? Quer dizer, não dá para acabar com algo que já está destruído. Então, a falta de lógica e consistência nisso é enorme. É por isso que eu digo que tudo isso é teatro. Não tem absolutamente nenhum significado. A única coisa que gaia Trump nisso é: posso atacar e causar o tipo de dano que quero sem matar minha administração? Esse é o único ponto em jogo. Qual seria a resposta a esse chamado? Concordo 100% com o Larry. Elevar Jared Kushner ao status de enviado especial foi simplesmente risível. Agora entendo que eles estão considerando seriamente se devem fazer isso, porque um enviado especial precisa comparecer ao Congresso e ser questionado, pelo menos em parte, sobre quais são suas credenciais e o que ele pretende fazer, esse tipo de coisa. Pelo menos é o que se espera. Essa tem sido a prática e o costume. Isso não o torna um diplomata. Você não pode simplesmente dizer poeira mágica, poeira mágica. E o Larry está absolutamente certo. Fiquei surpreso quando Netanyahu estava listando aquelas coisas e olhando para o corredor, não sei o que ele estava olhando, cartões de referência ou algo assim, e chega a parte sobre o Hamas, o Hezbollah e todas as organizações terroristas e diz que elas precisam ser eliminadas. Isso faz parte do acordo. Sabe, as 4 coisas que ele listou que precisavam fazer parte do acordo, e eu pensando comigo mesmo, espera um minuto. Você disse que elas tinham sido destruídas. Você disse que as destruiu completamente. Hezbollah e Hamas ainda estão lidando com Hamas, dá para ver isso?
Você sabe quantas pessoas eles mataram desde o cessar-fogo? Quero dizer, só pela admissão do Haaretz. 200 pessoas mortas desde o início do cessar-fogo. Dobre isso, triplique, provavelmente. Mas isso não é um cessar-fogo. Ele ainda está fazendo exatamente o que fazia antes e aumentou isso na Cisjordânia. Essas pessoas são os mentirosos de marca maior, sem dúvida alguma. Diplomatas, me poupe. E acho que os iranianos finalmente perceberam isso. Então não acho que estejam acreditando em nada do que ouvem, além do fato que as bombas vão cair. Como é que Donald Trump, se ele começar uma guerra contra o Irã, pode querer uma guerra rápida? Porque eu não vejo Donald Trump sendo tão paciente a ponto de sustentar uma guerra prolongada. Como isso é possível, Larry? Quem vai convencê-lo de que será uma guerra rápida e de que ele vai tirar algum proveito disso? Tudo que você precisa fazer é olhar para a história. Provavelmente, a única vez em que tivemos algo que eu chamaria de semi-rápido, e nem foi realmente uma guerra, foi quando decidimos realizar uma mudança de regime no Panamá e nos livrar de Manuel Noriega. Lançamos uma operação militar, tomamos o aeroporto de Tocumen, o aeroporto internacional, e saltamos de paraquedas. Não me lembro se foi a 100ª ou a 800ª. Foi a 800ª. Mas tínhamos vantagem naquela época. Ainda havia presença dos Estados Unidos em Quarry Heights, o Southcom ainda estava baseado lá, também tínhamos presença em Colón. E mesmo assim levamos vários dias para capturar Noriega. Fora isso, toda guerra rápida que tivemos acabou se transformando em um conflito prolongado. E veja, a invasão do Iraque em 2003 é o maior exemplo disso. Começamos em março, declaramos missão cumprida em maio, e anos depois, ainda estávamos lutando contra uma insurgência. Ainda não tínhamos controle do país. Então essa visão excessivamente otimista, e Deus, isso tem sido típico da Força Aérea desde quando era um corpo aéreo do Exército na Segunda Guerra Mundial, com a 80ª Força Aérea, de que achavam que sempre poderiam vencer uma guerra pelo ar. Bastava lançar bombas suficientes e causar destruição suficiente, e Deus, o povo se renderia. Na verdade, tivemos, se quiser chamar assim, um experimento de laboratório em Gaza. Veja o que os israelenses fizeram em Gaza. Uma área de 8 quilômetros de largura, 40 quilômetros de comprimento, bastante contida. Eles literalmente incineraram o lugar nos últimos 2 anos, e mesmo assim, ainda não o controlam. Quero dizer, os israelenses tinham a vantagem de um exército de 300 mil homens enfrentando um grupo de 30 a 40 mil insurgentes subterrâneos. Então, essa fantasia que temos de que vamos lançar todos esses ataques aéreos, estão esquecendo que o Irã tem voz nisso, mas também agora a China e a Rússia. E estamos vendo a China e a Rússia se envolverem com o Irã em um nível e escala nunca vistos antes. Vale notar que em 29 de janeiro, após o fracasso daquela Revolução Colorida, o Irã assinou um acordo trilateral de segurança com a Rússia e a China. Isso se soma ao acordo bilateral que o Irã e a Rússia assinaram há 1 ano e ao que o Irã e a China assinaram há cerca de 3 anos. Então eles intensificaram isso. Vimos os chineses implantarem seu radar mais avançado, capaz de detectar aeronaves furtivas a 300 milhas das fronteiras do Irã. Vimos sistemas de defesa aérea russos, os S-300 e S-400, sendo implantados e integrados a esse sistema de radar chinês. E há apenas 2 semanas, a Rússia forneceu ao Irã alguns helicópteros de ataque. Agora, por que eles fariam isso? Bem, agora nós soubemos que supostamente Forças Especiais Britânicas, SAS, foram inserir Irã em um esforço para realizar e promover uma insurreição. E mais uma vez, essa fixação com as forças de operações especiais é simplesmente idiota. Porque tenho certeza de que, como o coronel Wilkerson deve se lembrar, durante a Primeira Guerra do Golfo, os britânicos enviaram uma unidade para tentar encontrar alguns mísseis Scud.
Eles escreveram um livro sobre isso chamado Bravo 20. É uma história sobre como a maioria desses britânicos morreu de exposição ou foi morta pelos iraquianos. Apenas 2 ou 3 sobreviveram. Mas a ideia de colocar forças de operações especiais em solo iraniano ignora o fato de que um ser humano só pode carregar uma certa quantidade de munição, comida e água. E quando você está se movimentando nas montanhas do Irã, isso acaba com você. Então, como eu disse, esse mundo de fantasia em que os planejadores militares dos Estados Unidos estão vivendo, eles vão ter um despertar bem rude se decidirem seguir adiante com o ataque ao Irã. Eu não sei. Só para acrescentar a isso, eu não sei o que esses caras estão pensando. Porque quando eu estava no PACOM, o Comando do Pacífico na época, e éramos o provedor de forças para aquela coisinha chamada Comando Central, tínhamos um grande planejamento em andamento para lutar contra os soviéticos no Irã, porque achávamos que eles estavam no Afeganistão. Eles sempre cobiçaram um porto de águas quentes no extremo sul do Golfo Pérsico. E, portanto, não é preciso ser um gênio para perceber que, eles vão descer pelo Irã e tentar fazer isso. Porque o que eles querem no Afeganistão, além da questão política com o presidente. Então começamos a planejar. Deixe-me te dizer uma coisa. Quando você chega às montanhas Zagros, sabe, Nima? Quando chega aquele terreno que quase matou Alexandre o Grande, na verdade eu sou das montanhas Zagros. Você tem um problema real, um problema significativo. Nós não conseguíamos ver como iríamos fazer colunas blindadas passarem por lá sem sofrerem grandes perdas, porque tudo que você precisa fazer é um Hannibal, ficar nas bordas do desfiladeiro e destruir os tanques. É um terreno difícil. Eu sei que a tecnologia avançou e tudo mais, mas é um terreno difícil. E não acho que esses caras estejam considerando o quão complicado isso seria. Mas isso me mostra que o Larry está certo. Eles estão contando com poder aéreo. Eles estão contando com o ar. Eles não estão pensando em colocar ninguém em terra, exceto alguns idiotas do SAS britânico, só para poderem participar da ação. É basicamente tudo que a Grã-Bretanha tem. Eles não vão colocar ninguém em terra. São espertos o bastante para não fazer isso. Não vão colocar blindados em terra. Não vão colocar nada em terra. Vão contar com bombas e mísseis. Ponto final. E me desculpe, como o Larry disse, isso não vai resolver. Então, o que você faz quando chega ao fim desse gasto de bilhões de dólares? E talvez com algumas plataformas afundadas pelos iranianos lá no Mar da Arábia do Norte. O que vai colocar uma lista de baixas na primeira página, ocupando toda a coluna da direita do New York Times, algo que os americanos nunca viram em suas vidas. O que você vai fazer então? Então, onde está a sua presidência? Bem, deixe-me apontar, Nima. Uma das coisas que está acontecendo é que há altos formuladores de políticas no Departamento de Defesa, na CIA e na Casa Branca que acreditam haver uma oposição esmagadora ao Ayatollah, ao regime da República Islâmica. Em que isso se baseia? Bem, foram feitas pesquisas, sondagens no Irã por um grupo chamado GAMAN, G-M-A-M. Presumo que seja assim que se pronuncia. Eles ficam nos Países Baixos e trabalham em conjunto com uma empresa que fornece um VPN, Visafone ou algo assim, sediada em Ottawa. Então comecei a investigar. Quer dizer, eles têm esses resultados, fizeram essa pesquisa, foi feita pela internet, então estão confiantes de que obtiveram resultados muito bons. 80% dos iranianos odeiam os mulás e mal podem esperar para se livrar deles. 80%. Então examinei a fonte de financiamento. Puxa, NED, o National Endowment for Democracy, e a USAID. Vai entender. A família Pro-Lobby. Agora analise isso e observe a Universidade de Maryland, que realizou pesquisas usando a técnica tradicional de entrevistas telefônicas. Agora o pessoal da GAMAN diz, não dá para confiar nisso, porque o regime no Irã é tão autoritário que as pessoas com certeza não vão dizer a verdade. Mas as pesquisas de Maryland mostram exatamente o oposto, que menos de 20% insistem que os mulás precisam sair.
Bem, os formuladores de políticas dos Estados Unidos se apegaram aos resultados pelos quais o próprio governo americano pagou para justificar sua percepção. E ainda assim, eu acho, e vou direcionar isso de volta a você, porque você pode falar sobre sua própria experiência, que esquecemos o que aconteceu nos Estados Unidos quando fomos atacados em 11 de setembro. E sem entrar na questão de se a CIA estava envolvida ou não, o efeito foi unir democratas, Remembrator e independentes em uma espécie de unidade por causa de atacados de fora. Bem, deixe-me sugerir que aquela guerra de 12 dias em junho passado teve o mesmo efeito no Irã. Porque veja, como você e eu conversamos com o professor Morandi, você realmente não tem lembrança. É jovem demais. Você não tem lembrança da guerra Irã-Iraque. Aquela guerra inspirou certo nacionalismo no Irã. Mas desde o fim daquela guerra, não houve um único evento que tenha galvanizado o público iraniano, até 13 de junho de 2025. E de repente, pela primeira vez, o Irã está sendo atacado, atos de guerra por Israel e pelos Estados Unidos, sem motivo, sem justificativa. E isso de fato uniu o Irã de uma forma que não acontecia havia, digamos, 30 anos. Agora estou errado? Não. Você está totalmente certo, Larry. Outra coisa que muitas pessoas não entendem é que isso passa de pai para filho. Vai do avô para o pai, do pai para o filho, para as crianças. O que está na memória dos iranianos geralmente são os britânicos e suas políticas. É algo tão forte que mesmo quando você conversa com a geração mais jovem, com essas crianças, elas estão sempre preparadas para lutar contra os britânicos. Sabe, os britânicos já não existem mais dessa forma. Eles não têm mais esse tipo de poder. Mas os iranianos veem os Estados Unidos como parte da hegemonia britânica, do antigo Império Britânico. O que acontece na mente das pessoas no Irã, na minha opinião, é que elas veem os Estados Unidos fazendo a mesma coisa com o Irã que o Império Britânico fez, ou tentou fazer, com o povo iraniano. Eles estavam roubando, tentando manipular tudo no Irã para se beneficiar dos recursos iranianos. E isso não é uma piada entre os iranianos. And that is not, a joke among Iranians. And that's a hell of a transformation. E isso é uma transformação e tanto. Realmente é, porque como você bem sabe, eles gostavam de nós. A maioria do povo iraniano gostava de nós, e parte do motivo era que não éramos os britânicos. Depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, eles viam que tínhamos certa decência. Isso acabou. Acabou. Você tem razão, eu acho, acabou. Agora eles nos odeiam. They hate us now. Larry, let me bring something else. Here is Larry, deixe-me levantar outra questão. Aqui vemos o alcance dos mísseis iranianos. Vai de cerca de 300 metros a 2.500 quilômetros. Qual é o seu entendimento sobre a fase inicial? Vamos supor que os Estados Unidos comecem a atacar o Irã. Na minha opinião, eles vão atacar os lançadores, as bases militares, onde puderem encontrar esses mísseis e todo o equipamento que o exército iraniano possa usar para revidar. Como você vê o uso desses mísseis? Eles vão usá-los contra os destroyers, que, na minha opinião, devem estar na região, no Golfo Pérsico, para realizar o ataque ao Irã. E você acha que eles vão usar mísseis Tomahawk ou Javelin? Parece que esses têm um alcance de cerca de 1 quilômetro, se não me engano. Bem, veja, estou confuso. Acabei de ler um artigo do meu velho amigo Cy Hirsch, e não sei se a fonte dele era da inteligência israelense ou dos Estados Unidos. Mas não entendo por que estamos preocupados. Porque todos os mísseis balísticos iranianos teriam sido destruídos em junho, segundo essa fonte. E além disso, os mísseis iranianos supostamente são péssimos. Apenas 5%, na verdade 8%, teriam passado. Quero dizer, as defesas aéreas de Israel e dos Estados Unidos, cara, nós detonamos tudo. Certo? Então isso é tudo besteira. Tudo mentira e enganação. A realidade é, e acho que foi você ou o Danny Davis com o Ted Postol. Sim, eu conversei com o Ted Postol e ele fez a análise dele. Ele disse que a taxa de interceptação era, na verdade, mais próxima de 5%, ou seja, 95% passaram.
Então, o que o Irã está vendo aqui, especialmente com suas cidades subterrâneas de mísseis, e algumas das fotos disso são incríveis. The photographs of those are incredible. I mean, huge hallways. Quero dizer, corredores enormes, com mísseis empilhados ao longo das estradas, com caminhões e lançadores móveis de mísseis todos alinhados, prontos para sair a qualquer momento. Existem pelo menos 18 variantes de mísseis balísticos. Alguns dos mais recentes e avançados são hipersônicos e têm alcance real. Na verdade, eles acabaram de testar um que é realmente um míssil balístico intercontinental e o testaram com sucesso na Rússia. Então, novamente, não acho que o Ocidente esteja sendo honesto consigo mesmo quando diz que destruiu ou enfraqueceu dramaticamente a Rússia. Tudo o que posso apontar é que esses são os mesmos analistas que diziam 3 ou 4 anos atrás, em março, abril, maio de 2022, os russos estão ficando sem mísseis, esgotaram seu estoque, estão à beira do colapso. Eles simplesmente não podem continuar com isso. Acontece que isso não era verdade, de forma alguma. Era exatamente o oposto. E o fato é que, ao olhar para trás, penso nos meus dias como analista. A única maneira de descobrir quantos mísseis o Irã possui é se você tiver interceptado uma comunicação genuína em que alguém das Forças Armadas ou do Serviço de Inteligência iraniano esteja explicando exatamente quantos eles têm. Ou, se você tiver a fábrica específica onde são produzidos e puder contá-los à medida que saem pela porta, ou se tiver uma fonte interna. Essas são as 3 maneiras. Não é esse no outro método. Bem, como grande parte da capacidade, tanto de produção quanto de armazenamento, está subterrânea, acho que não temos a menor ideia de quantos mísseis o Irã realmente possui. E eles têm várias opções em ambos os casos. Eles têm plataformas móveis, o que significa que podem trazê-las para fora, movê-las, disparar e depois levá-las de volta. Nós não temos a capacidade de inteligência para detectar imediatamente um lançador móvel saindo de uma caverna, se posicionando, disparando e depois indo embora. Existe um problema de tempo e distância. Digamos que o identifiquemos às 15 horas. Então precisamos lançar um míssil que pode levar 30 minutos para chegar lá. Bem, é por isso que chamam de móvel. Ele não está no mesmo lugar. E a única maneira de rastreá-lo seria se tivéssemos tipo um MQ-9 Reaper voando por cima dizendo ok, tenho ele à vista. Mas vimos o que os outros fizeram com esses drones. Eles os derrubaram 7 em 7 semanas, a $35 milhões cada. E diferente da situação no Iêmen, onde praticamente não havia defesa aérea, o Irã tem capacidades significativas de defesa aérea, além de aeronaves de asa fixa. E outra coisa, temos um histórico de demonstrar que temos muita dificuldade em localizar plataformas móveis de mísseis, em particular. Falhamos em 1990, falhamos em 2003, falhamos novamente em março passado, no Iêmen, e agora, de repente, temos essa capacidade mágica de fazer isso no Irã, em um ambiente hostil. Desculpe, mas não acredito nisso. Há um aspecto nisso que, como profissional militar, também me preocupa. O que pode estar prestes a acontecer. Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. O que fazemos se, digamos, houver uma coordenação razoável com os israelenses e, de repente, Israel como Estado deixar de existir, o que pode muito bem acontecer? O que fazemos então? Como redirecionamos nossos recursos para tentar evitar o que parece cada vez mais inevitável? A destruição do Estado de Israel e praticamente de tudo acima do solo, em defesa disso, em vez de manter a ofensiva contra o Irã. Rather than the offense against Iran. People will say, well, if you're taking out their missiles, then As pessoas vão dizer, bem, se você está destruindo os mísseis deles, então está fazendo isso até certo ponto. Mas como o Larry acabou de destacar, essa não vai ser uma campanha muito bem sucedida. Então o que você faz quando sua razão de ser, o motivo de fazer tudo isso, está desaparecendo diante dos seus olhos?
Talvez você tenha um porta-aviões pegando fogo lá fora, ou pelo menos um DDE ou um destroyer, e outras coisas também estejam acontecendo de forma desfavorável, porque, como eu disse, nada nunca evolui do jeito que você planeja. O que você faz então? Desiste e recua? Isso seria tão desastroso para sua presidência se você continuar e for amplamente derrotado. Isso está repleto de problemas que eu não acho que esta administração tenha considerado com cuidado. Tenho certeza de que Pete Hegseth, participando de seus cafés da manhã de oração, não pensou nisso. E provavelmente Ken também não. Então há todo tipo de coisa que pode acontecer aqui que não é boa para o Império, nem para a administração Trump. Só me pergunto se alguém está apontando essas coisas para ele, além de J.D. Vance. Suspeito que J.D. Vance esteja chamando a atenção dele para isso, pelo menos na medida em que sua experiência permite. Larry, Netanyahu disse em seu último discurso que se o Irã os atacar, eles vão responder de uma forma que o Irã nunca esperaria. Parece que, na mente dos israelenses, é os Estados Unidos que estão atacando o Irã. E eles não vão fazer parte disso. O que é isso? Qual é a lógica? Você acha que os Estados Unidos atacariam o Irã sem Israel? Porque essa é a implicação do que ele literalmente disse. Devo entender, então, que quando Israel atacou o Irã em 13 de junho de 2025, eles estavam pegando leve? Que estavam dizendo, vamos fazer apenas um ataque limitado, só queremos te arranhar? Quero dizer, de novo, esses caras são delirantes. Você não entra numa briga e diz, deixa eu colocar umas luvas de veludo para não te machucar. Eles tinham plena intenção de destruir o Irã. Falharam. E então, os Estados Unidos tiveram que resgatar o traseiro deles, porque haviam mordido mais do que podiam mastigar. E apesar da propaganda contínua de que lançaram apenas 550 mísseis e só 45 passaram do Irã, e de que os mísseis iranianos não causaram nenhum dano significativo, tudo isso era mentira. Os mísseis iranianos causaram danos significativos, a ponto de os israelenses terem que implorar a Trump: por favor, faça os iranianos pararem. E a essência do acordo era que os Estados Unidos podiam bombardear os locais nucleares no norte, o Irã podia atingir Al-Udeid com um míssil, e o Irã podia continuar comercializando petróleo com a China. Em troca disso, eles concordaram em parar os ataques com mísseis contra Israel, o que de fato fizeram. Em retrospecto, acho que isso foi extremamente tolo da parte deles. Eles deveriam ter levado isso adiante. Mas eles aprenderam, o Irã aprendeu a lição, eu acho. Porque agora eles foram muito claros. Se formos atacados, vamos retaliar contra todas as instalações e bases militares dos Estados Unidos na região, bem como contra Israel. Não vamos nos conter. E aquele diagrama que você mostrou com o alcance indica que Diego Garcia não está segura. O Irã pode alcançar Diego Garcia. E novamente eu me importo. Sabe, eu soube por uma fonte que eles estão planejando, nós estamos planejando, lançar, 1.000 aeronaves, 1.000 surtidas e atacar 1.000 alvos. Pois bem, boa sorte com isso. Porque aconteça o que acontecer, talvez consigamos suprimir algumas das chamadas defesas aéreas inimigas, mas ainda haverá outras defesas ativas. E agora a Rússia e a China também estão envolvidas nisso. Eles não vão ficar sentados, passivamente, apenas observando. Não tenho certeza se o Irã tem capacidade de detectar o lançamento de aeronaves de combate decolando do campo de aviação em Muwafaq, a base aérea Muwafaq, na Jordânia, onde a maioria das aeronaves dos Estados Unidos está atualmente baseada. Mas assim que começarem a decolar, os chineses e os russos certamente verão isso e ligarão para os iranianos. Preparem-se, aí vem eles.
E isso ainda dá ao Irã a opção, nesse ponto, de estar pronto para lançar assim que as aeronaves dos Estados Unidos estiverem, digamos, a 100 milhas do território iraniano. O Irã poderia começar lançando drones, já que eles levariam um tempo para alcançar seus alvos. Mas também teriam mísseis prontos para se mover. E, novamente, se eu fosse um planejador militar iraniano, ou estivesse trabalhando com chineses e russos, uma das coisas que eu faria seria montar locais de radar falsos que emitissem um sinal que os estadunidenses pensariam ser de um radar real e atacariam, mas que na verdade não teria importância. Eu também montaria plataformas móveis de mísseis falsas, novamente para atrair o fogo inimigo, porque não vejo o Irã simplesmente ficando parado e lutando de forma convencional. Outra coisa que eu estaria fazendo, mesmo que eu tivesse, digamos, simulando uma guerra antes do evento, por assim dizer, e nós fazíamos muito disso no Marine Corps War College, embora a principal instituição fosse o Naval War College, eu estaria pensando em coisas como estas. Como eu responderia, sendo o Império, os Estados Unidos? Como eu responderia se China e Rússia, em conjunto ou uma delas individualmente, decidissem realmente se envolver de forma significativa? Como destruir o campo de aviação na Jordânia? Como eu responderia? Como eu seria capaz, como isso estaria dentro da minha capacidade, de lidar com esses desconhecidos que poderiam se tornar muito rapidamente e bem diante de nós? Como faríamos isso? Enfrentaríamos a China. Como enfrentaríamos a China? Temos 3/4 de nosso armamento posicionados ao redor do Irã. Como enfrentaríamos a China? Como afinal poderíamos derrotá-los, a não ser com armas nucleares? Teríamos que começar a ameaçar com armas nucleares. Eles recuariam? Putin recuaria? Xi Jinping recuaria se tivesse entrado no conflito e matado alguns americanos, destruído alguns aviões americanos, afundado alguns navios americanos? Eles recuariam? Eu diria que não. Então estamos em um impasse com duas potências que têm a capacidade, individualmente ou juntas, de nos destruir completamente. Agora talvez conseguíssemos eliminar uma grande parte deles também, mas é preciso pensar nessas coisas, e pensar nelas com antecedência. E eu juro, não vejo ninguém pensando nessas coisas. Exceto, como Larry e eu indicamos, o J.D. Talvez o Vance. Larry, pelo menos a cooperação entre Irã, Rússia e China significaria fornecer ao Irã informações para agir preventivamente, para ser avisado de que um ataque está a caminho. Se você está preparado, tem que agir. E essa é uma tarefa fácil para a Rússia e a China, certo? É esse o caso? O que você quer dizer com tarefa fácil? Tarefa fácil de informar o Irã com antecedência, antes que o ataque ao Irã aconteça? Sim, veja, tenho certeza. Bem, na verdade, não tenho certeza. Mas se eles estiverem fazendo isso da maneira certa, há oficiais de ligação das Forças Armadas russas e das Forças Armadas chinesas, e eu presumiria que o Irã tem algo como um centro conjunto de operações em algum lugar, onde monitoram todos os eventos. Sabemos que o Pentágono criou, ou você sabe, o Departamento de Defesa criou, uma equipe de ação de crise na última sexta-feira, acredito, há uma semana. E eles fizeram o mesmo no CENTCOM, na base aérea de MacDill. Então você sabe, essas são salas especiais, centro de operações. Há uma parede inteira de telas de televisão e monitores. Você tem escritórios com diferentes elementos dos vários componentes: Exército, Força Aérea, Marinha, Operações Especiais, DIA. Sabe, há toda uma estrutura porque você está reunindo todas as informações. Bem, estou presumindo que o Irã tem algo semelhante. E dentro disso há oficiais militares, um oficial de ligação da Rússia, um da China. Agora, o que faz um oficial de ligação como esse? Eles repassam informações à medida que as inteligências russa e chinesa as obtêm. Eles as passam para o Irã, para que o Irã possa agir com base nelas.
Não vejo a Rússia ou a China intervindo para dizer ao Irã o que fazer, porque o Irã ainda é uma nação orgulhosa. Mas o nível de cooperação que estamos vendo é realmente sem precedentes. E as pessoas estavam se perguntando por que a Rússia enviou todos aqueles helicópteros de ataque para o Irã. Não é assim que os Estados Unidos vão agir em relação ao Irã. Bem, então nós soubemos, pelo que ouvi ontem de Doug McGregor, que ele tem informações de que, na verdade, os britânicos enviaram uma unidade do SAS e que a CIA tem armado os curdos para tentar iniciar uma insurgência no Irã. Bem, poxa, esses helicópteros de ataque, é para isso que eles servem. Então isso me diz que a Rússia sabe tudo o que os Estados Unidos e os britânicos estão tentando fazer e está agindo de forma proativa para ajudar o Irã a derrotar isso. Como eu disse, estamos vendo um nível sem precedentes de cooperação entre Irã, China e Rússia. E eu não acho que os analistas ocidentais tenham realmente levado isso totalmente em consideração. Outra coisa sobre esse conjunto de forças lá fora, se você pensar no que a Lockheed Martin construiu e no que os militares disseram sobre a capacidade do F-35 nos níveis tático e operacional, e depois observar quantos F-35 implantamos para coordenar o campo de batalha, por assim dizer, quero dizer, isso é realmente inédito. Fazer o que antes exigia todo um conjunto de tecnologias avançadas, um único F-35, ou certamente vários F-35, agora consegue lidar com uma quantidade incrível de informações. Coisas como um míssil balístico se preparando para ser lançado, um helicóptero decolando, todos esses eventos acontecendo nesse campo de batalha de alta tecnologia. Eles podem coordenar tudo isso, mas isso ainda precisa ser comprovado. Isso ainda precisa ser comprovado. Sim, e só para ter uma noção dos números, me disseram que na última quinta ou sexta-feira, 7 esquadrões de F-35 foram ordenados a se mobilizar. Então, se há 24 por esquadrão, isso dá 168 aviões. Agora, dá até para rir e se perguntar, todos eles tinham radar no cone do nariz? Porque, com os chineses restringindo o galho, muitos dos novos F-35 estão tendo que colocar pesos falsos na frente. Rimmel e eles também destacaram 7 esquadrões de manutenção, cuidar da manutenção. Sim, com certeza. Por 1 hora de voo operacional. Sim, com certeza. Coronel, ontem, o Irã enviou uma carta urgente às Nações Unidas, à ONU, dizendo que, se os Estados Unidos atacarem o Irã, todas as bases, instalações e ativos das forças hostis na região se tornariam alvos legítimos no contexto de uma resposta defensiva iraniana. Qual é o caminho que o Irã está tomando aqui? Por que eles precisaram enviar essa carta à ONU? E como isso vai ajudar o Irã? Bem, consigo pensar em 2 motivos. Primeiro, para transmitir a seriedade da abordagem deles em relação a isso. E segundo, para garantir que tenham seguido todos os procedimentos diplomáticos à risca, mesmo que isso seja inútil. E a ONU é o exemplo máximo dessa ineficácia. Veja o que fizeram em Gaza. A resolução do Conselho de Segurança da ONU basicamente aprovou a retomada do colonialismo em Gaza, com Trump à frente. E Guterres precisa saber disso. Sabendo que essa organização que Trump está criando, ele pretende substituir a ONU por ela. Não tenho tanta certeza de que discordo disso. Certamente não com Trump no comando. Então sim, eu teria feito a mesma coisa. Eu faria isso. Talvez até escrevesse uma carta formal ao secretário-geral da ONU, ao Conselho, à Assembleia Geral, a todo o aparato, e diria, por favor, reconheçam que estou sendo atacado. Eu não sou o agressor, estou sendo atacado. Israel, os Estados Unidos da América e seus lacaios, como a Jordânia, são os agressores. Ele está apenas fazendo o mesmo que Sergei Lavrov provavelmente faria, exceto que com Lavrov haveria um certo tom irônico. Com eles não há ironia. Eles estão falando sério. Eles vão cuidar de todos os detalhes antes de fazer isso e vão entrar de cabeça.
Larry, não é incrível como os Estados Unidos acham que, se colocarem pressão sobre o Irã, também conseguirão desarmar o Hamas? Eu simplesmente não vejo isso. É tão ilusório. O Irã pode apoiá-los, mas não são eles que precisam fazer isso. Quero dizer, o Irã não tem capacidade para desarmar esses guerrilheiros. Bem, a última coisa que Israel ou Hamas faria seria deixar isso acontecer. Sim, veja, eu escrevi extensivamente sobre os números reais, a exageração que Israel aplica tanto ao Irã quanto aos chamados proxies iranianos. Em primeiro lugar, o Irã não é o principal patrocinador do terrorismo no mundo, apesar das repetidas alegações em contrário feitas por todas as principais autoridades dos Estados Unidos. Os números reais, apresentados pela minha antiga equipe, o coordenador de contra-terrorismo, mais tarde conhecido como o Escritório de Contra-Terrorismo do Departamento de Estado, baseavam-se em dados da CIA ou, posteriormente, em dados coletados pelo Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Então, um think tank francês, o Fondelab, que remonta ainda mais. Os dados do Departamento de Estado começaram a ser publicados em 1990, mas os dados franceses vão até 1979. O que isso mostra ao longo dos últimos 46 anos é que mais de 80% do terrorismo internacional com vítimas foi realizado por grupos sunitas, grupos patrocinados por países do Golfo, os países sunitas como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, ou por indivíduos ricos desses países. Nenhum. Parece que perdemos o Larry. Maravilhoso. Sim, acho que era só um satélite. Isto é, Portanto, a afirmação de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo está errada. Compilei dados do site do Ministério das Relações Exteriores de Israel, que detalha todos os ataques de palestinos contra israelenses de 2000 até o presente. Quando extraí os dados, em 26 de abril de 2024, eles mostravam que, ao longo desse período de 24 anos, houve 672 chamados ataques terroristas de palestinos contra israelenses. O total de mortes, excluindo as 7 de outubro, foi de cerca de 1.500. Desses 662 ataques, apenas 105 foram atribuídos ao Hamas. Only 105 were attributed to Hamas. The overwhelming number was not. O número esmagador não foi esse, e o número atribuído ao Hezbollah foi de cerca de 5. Mas, novamente, quando você olha para o número real de israelenses mortos, incluindo o dia 7 de outubro, estamos falando de bem menos de 4.000. Compare isso com o número de palestinos mortos por israelenses de 2000 até o presente, incluindo o dia 7 de outubro. Já passamos de 90.000. E ainda assim, eis Israel derramando lágrimas de crocodilo, dizendo, oh meu Deus, sofremos essa ameaça terrível do Irã. A verdade é que não sofreram. E eles dirão, bem sim, mas o Hezbollah lançou cerca de 20.000 mísseis ou foguetes contra Israel. É verdade. E o número total de mortes por causa disso ficou entre 50 e 105, porque o Domo de Ferro é realmente capaz de interceptar esses foguetes. Então, o que estou dizendo é que o Ocidente pintou um retrato falso do Irã como uma organização cruel, autoritária e terrorista, quando, na verdade, o terrorismo tem sido praticado por grupos sunitas, como o ISIS, o Talibã, a Al-Qaeda e o Hayat Tahrir al-Sham. Ah, sim, e o atual presidente da Síria. Nós estamos bismar por isso. Era contra a segurança estava lutando. O rismas would inevitar na batalha contra o terrorismo islâmico de Chigal, mas nós queremos reconhecer isso. Estamos esquecendo o que Moshe Dayan disse, e depois Arik Sharon repetiu, os dois de que eu sei, provavelmente outros também, especialmente comandantes de alto escalão das FDI. Devemos garantir que para cada israelense morto, 100 inimigos morram. Essa é a proporção deles. Essa é a dissuasão ao estilo israelense.
Sim, coronel, o problema é, na minha opinião, que os Estados Unidos e aqueles que tomam decisões na política externa americana, em sua maioria sionistas, acham que a solução para o que Israel enfrenta hoje está no Irã ou na Síria. Mas a solução está em Israel, na Palestina. Obrigado. Não está fora dessa região. Porque veja o que aconteceu na Síria. Tentaram derrubar Assad. Isso resolveu o problema? Não. Hoje, Israel afirma que seu pior inimigo agora é o novo Irã, que eles chamam de Turquia. Sim, eis o que disse Naftali Bennett. Sim, eu ouvi. Isso está surgindo. Quero deixar bem claro, a Turquia e o Catar ganharam influência na Síria, estão buscando influência em outros lugares em toda a região. E daqui eu te aviso, a Turquia é o novo Irã. Jesus. Erdogan é sofisticado, perigoso e busca cercar Israel. Não podemos fechar os olhos novamente. E enquanto alguns altos funcionários israelenses estavam na folha de pagamento do Catar, o Catar e a Turquia estão alimentando o monstro da Irmandade Islâmica, que está crescendo e pode eventualmente se tornar tão perigoso quanto o criado pelo Irã. A Turquia e o Catar estão ganhando influência não apenas na Síria, mas também em Gaza, pela porta da frente e por todos os lados, tentando criar um novo anel de estrangulamento. A Turquia está tentando virar a Arábia Saudita contra nós e estabelecer um eixo sunita hostil com o Paquistão nuclear. Qualquer um que não tenha coordenado esses comentários com Bibi Netanyahu está viajando feio. Sim, Temos que ter alguém no horizonte. Alguém lá fora no horizonte. Vamos nos livrar do Irã e agora precisamos de outro para fabricar isso rapidamente. A compreensão por parte de pessoas como Lindsey Graham é a mesma. Eles estão dizendo que a Arábia Saudita não está avançando, está retrocedendo, porque percebem que não confiam mais em Israel. Veja o que aconteceu. A transformação é simplesmente impressionante. Antes de 7 de outubro, qual era a situação entre Israel e outros países? Eles estavam no caminho para normalizar as relações. Agora, Israel vê todos os países daquela região como seus piores inimigos. E não se trata apenas do Irã. bem, não é apenas o, digamos, quadro estratégico militar, mas também o quadro estratégico econômico que está mudando. A antiga dominância dos Estados Unidos por meio do dólar como moeda de reserva e como supostamente a economia mais forte do mundo está se dissipando. E isso está acontecendo à medida que a dívida dos Estados Unidos continua a crescer, enquanto os países do BRICS aceleram sua movimentação para comprar ouro e prata e se desfazer dos títulos do Tesouro Americano. Portanto, a direção para a qual estamos indo é o colapso do sistema econômico dos Estados Unidos, onde seremos devastados pela hiperinflação. E isso pode acontecer rapidamente. Quero dizer, já estamos vendo isso. E vou te dar um exemplo. A casa que comprei na Flórida em 2019 dobrou de valor. Ela não dobrou porque fizemos grandes melhorias. Isso é apenas outro sintoma da inflação, a inflação real que está entrando no sistema dos Estados Unidos. À medida que os países do BRICS, com China e Rússia à frente, a Índia desempenhando um papel importante também, e agora o Irã se movendo para essa esfera de influência, tanto a China quanto a Rússia estão investindo muito capital. Agora eles estão em posição de ajudar o Irã a sair do regime de sanções ao qual tem sido submetido por pelo menos os últimos 35 anos. Então há uma luz no fim do túnel para o Irã. E os Estados Unidos, em seu desespero, estão tentando conter isso. É por isso que temos uma presença tão forte na Armênia e no Azerbaijão, onde a CIA trabalha febrilmente para usar esses dois países como intermediários, como plataformas para atacar tanto a Rússia quanto o Irã. Então, como eu disse, o que está acontecendo no capítulo do Irã é apenas um ato de uma peça maior.
E essa peça maior é global. Envolve, em última instância, tentar enfraquecer a China e destruir a Rússia. Nesse sentido, o Irã é apenas um coadjuvante, mas é um passo em direção a esse objetivo, do ponto de vista do Ocidente. E deixe-me só retomar esse ponto por um minuto, Nima. O que estamos observando, como o Larry acabou de começar a comentar, é essa mudança incrível que está ocorrendo entre o Ocidente e o Oriente. Até agora, Xi Jinping tem sido muito cuidadoso, e o seu Politburo tem sido muito cuidadoso, para garantir que não ultrapassassem o ímpeto que inevitavelmente estava trazendo tudo para o lado deles. E eu falo sério. É inevitável. A única coisa que pode impedir isso é uma guerra nuclear, e ele certamente não quer correr esse risco. Mas ele vem fortalecendo, vai continuar fortalecendo, está no processo de fortalecer seu complexo nuclear para se dar um pouco mais de poder de dissuasão nesse sentido. E ele sabe agora, e sua declaração mais recente indica que ele sabe disso, quando disse: agora teremos a principal instituição financeira do mundo. Nós já temos o número 1 em indústria, o número 1 em tecnologia, o número 1 em poder militar. Agora vamos ter o número 1 em sistema financeiro, que vai completar o conjunto. E vamos colocar o renminbi no lugar do dólar. Ele disse isso. Acho que essa guerra no Irã vai apressá-lo um pouco. E é por isso que temo que possamos acabar tirando disso algo que vai acelerar o que o Larry acabou de mencionar, que ele acabou de comentar. Acelerar a tal ponto que eles não tenham outra escolha a não ser dar o golpe de misericórdia e torcer para que isso não se transforme em um confronto nuclear, mas ainda assim fazê-lo. Ou criar as circunstâncias para fazê-lo. E esse também pode ser o resultado se apenas dermos uma cutucada no Irã e depois recuarmos. O que eu acho que pode estar, até certo ponto, na mente de Trump. Ele já fez isso antes. Certamente não na mente de Netanyahu, então há um elemento de incerteza nisso, mas de qualquer forma, há coisas maiores acontecendo no mundo, e não parece que tenhamos muitas pessoas que entendam isso. Além do fato de que está acontecendo de uma forma contrária aos nossos interesses. E por isso estamos fazendo tudo ao nosso alcance para impedir, incluindo tentar enfraquecer Putin e substituí-lo, tentar lidar com o Irã e tentar administrar a consolidação do hemisfério ocidental, que está longe de ser uma consolidação. Eles nos odeiam na América do Sul, eles nos desprezam na América do Sul. E veja o que o Canadá fez. Estamos nos isolando em nosso próprio hemisfério. Esse é o comportamento de um gigante em declínio. Acho que no caso do Brasil, aqui no Brasil e na América Latina, não vejo nada que os Estados Unidos possam fazer para reverter o que aconteceu entre o Brasil e a China. Isso já foi além disso. Sabe, nem é possível para os Estados Unidos, se tentarem colocar muita pressão sobre o Brasil não consegue, porque o que temos para substituir os 60 da China? Acho que é 60% com os principais países da América do Sul. 60% do comércio deles é com a China. Com que vamos substituir isso? Você viu os últimos números da nossa economia? O que era? 18% de manufatura e 79% de serviços. Ok, aqui está um monte de serviços para você. Que tipo você gostaria? Quer a Amazon? Isso é uma loucura. Bem, sabe, não é só isso. Eu vi uma estatística sendo divulgada ontem. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China caiu cerca de 15%. Não está tão ruim quanto antes. Sabe por que isso aconteceu? Porque a China parou de nos enviar produtos. Eles transferiram o comércio para outros países. Isso inclui minerais de terras raras, entre outras coisas. E o Evas Price 30 e Alquit. Então a China simplesmente sentiu a pressão dos Estados Unidos e disse: tudo bem, não precisamos deles. Vamos nos expandir para a Ásia, para a África, para a América Central e do Sul. Temos alternativas. E agora com o Canadá.
Ou seja, é aqui que os Estados Unidos erraram feio nos cálculos, porque ainda achamos que estamos no controle, que podemos ditar regras aos outros. E sabe, é como isto. Se você é a única garota presa em uma ilha no Pacífico, com 100 caras, não vai ter problema em conseguir um encontro. Mas, de repente, se você é uma entre 50 garotas e há apenas 20 caras, e se você é gorda e feia, não vai conseguir um encontro, certo? Os Estados Unidos se tornaram essa garota gorda e feia. Thank you so much. Muito obrigado, Hilary. Sempre um grande prazer. Bem, espero que tenhamos esclarecido seus telespectadores e ouvintes. Claro, tenho certeza disso. Muito bem, obrigado por receber. Até breve. See you soon. Bye-bye. Take care. Take care. Cuide-se.